Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, eu queria para essa reflexão, todos nós sabemos, todos os anos a gente repete os comentários, todos eles sempre giram em torno disso, do que simboliza, o que significam para nós essas duas personalidades da igreja, Pedro e Paulo, no sentido de um representar mais esse campo da institucionalidade da igreja, e Paulo mais esse sentido da missão da igreja, que ambos se complementam. A gente não pode pensar a igreja sem essas duas figuras, ou então esses dois campos, né? Mas eu queria tomar como reflexão para nós, de não falar tanto da igreja hoje, mas falar para nós, que somos também igreja. No sentido do que cada um, o que ambos iluminam para a nossa vida, a partir da experiência que ambos fizeram do encontro com Jesus Cristo. Veja que essas duas figuras chaves que celebramos hoje, solenizamos na igreja, Pedro e Paulo, ambos são de personalidades muito fortes. E ambos fizeram uma impactante, e cada um a seu jeito, mas uma impactante experiência de encontro com Jesus. E, ao mesmo tempo que fizeram esse encontro, ambos foram profundamente transformados. A ponto, para mostrar e visibilizar essa mudança, essa grande transformação, eles tiveram os nomes mudados. Todos nós sabemos, né? De Saulo para Paulo, e depois Simão para Pedro, né? Isso. Então, para simbolizar o que significa essa mudança, esse encontro. Eu queria que nós pudéssemos, à luz dessa mudança, eu quero focar a reflexão nessa transformação e o sentido dessa mudança de nome. E eu queria começar com uma pergunta que talvez no primeiro momento possa parecer um tanto quanto estranha para a gente. Mas à luz do Evangelho, à luz do que celebramos hoje, à luz da vida, da trajetória tanto de Paulo como de Pedro, o que fica de Simão em Pedro?
Ou então, o que fica de Saulo em Paulo? Porque a gente não pode perder essa dimensão de que primeiro Pedro ele foi Simão. E que Paulo primeiro ele foi Saulo. E que Jesus não chamou Pedro e Paulo. Jesus ele chamou Simão, chamou Saulo. E que em seguida, depois de fazer essa grande experiência, inclusive um teve que cair do cavalo, literalmente, né? Mudaram, depois dessa transformação, mudaram de nome. Veja que Simão, o que a gente sabe de Simão? Simão foi o homem do lago, era o homem do lago, o homem da barca, o homem da pesca. Saulo, que a gente sabe que era aquele fariseu zeloso, fiel seguidor da lei e, claro, perseguidor da igreja, perseguidor dos primeiros cristãos. E depois, Pedro, né, quando muda, faz essa experiência, Pedro se torna o homem da igreja. A rocha, como nos diz o Evangelho hoje, a rocha sobre a qual Jesus assenta a comunidade que vai surgindo. Paulo, o apóstolo, né? O apóstolo dos gentios, aquele que vai, o fundador de tantas e tantas comunidades, aquele que se preocupa para, inclusive, furar a bolha para ir além do território judaico. Então, eu queria retornar novamente à pergunta: o que permaneceu efetivamente de Simão, aquela pessoa lá do lago? O que ficou no Pedro da igreja? Desapareceu o verdadeiro Simão e ficou somente o Pedro? Ou seria melhor a gente dizer que há nele uma mistura de Simão e de Pedro? E a mesma pergunta para Saulo. Quer dizer, o que permaneceu de Saulo, aquele filho de um fariseu, observador da lei? O que permaneceu no Paulo, que alargou as fronteiras da igreja primitiva? Essa é uma pergunta importante. Veja que o Pedro, essa rocha firme, ele nunca vai deixar de ser Simão, do lago. E nós vamos presenciar isso em muitas cenas dos evangelhos. Em diferentes ocasiões, o Pedro aflora nele aquele Simão, que não consegue entender Jesus, que quer desviar o mestre dos seus planos e projetos. Deus não permita tal coisa. Ele sempre dá uma recaída para o Simão. E eu queria chamar a atenção aqui, que nós temos no Evangelho, para a gente bem compreender o que Jesus está dizendo para Pedro, um jogo de palavras. Nós temos um jogo de palavras, Pedro e pedra. No latim, nós temos Petrus e Petra. O que é o Petrus? Petrus é o cascalho. O cascalho não serve para nada. O cascalho, quando a gente vai caminhando assim, a gente pode até escorregar, cair, porque ele não está bem assentado. Aquela pedra, nós diríamos assim, que o Petrus é aquela pedra de tropeço no caminho, que Jesus diz para o Pedro. Mas quando ele fala assim de Petra, é rocha. Por que Jesus diz isso para Pedro? Porque Jesus sabe que Pedro é assim. Pedro vai ter os altos e baixos, mas Jesus quer contar com ele, do seu jeito. Jesus não está querendo que tenha 12 pessoas perfeitas para caminhar com ele. Não quer. Jesus quer 12 pessoas que estejam dispostas a fazer essa caminhada. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus ele desvela essa identidade de Pedro. Quando ele diz, tu és Petrus, tu é um pedregulho, tu muitas vezes é uma pedra de tropeço na vida minha e na vida de tantas pessoas, mas é sobre você que eu vou organizar a minha igreja. Eu vou tornar você uma rocha, que você vai fundamentar, dar o sustentáculo para essa igreja. E aí Pedro se torna, então, a rocha firme, a Petra.
Mas quando que ele se torna isso? Quando ele se apoia na identidade de Jesus, a verdadeira rocha. Então Pedro, que era Petros, essa pedra de tropeço, limitado, frágil, ele foi sendo transformado através da identificação com Jesus nessa rocha, nessa pedra, rocha firme, né, da igreja primitiva. Veja que bonito esse jogo de palavras e o que implica para nós, também na nossa vida, no momento em que nós nos deixarmos ir nos transformando no encontro com Jesus. Então a graça, e aqui está o importante, e o sentido da pergunta que eu fazia anteriormente, porque a graça do seguimento de Jesus não apaga a condição da gente, a nossa condição humana, não apaga a herança genética da gente, a nossa personalidade, a nossa psicologia, a nossa sensibilidade, o nosso mundo afetivo. A gente carrega conosco para sempre a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa própria história. A gente não enterra isso. Faz parte. E Jesus tinha essa consciência. E ele não queria apagar a identidade de nenhuma pessoa que fosse caminhar com ele. E é possível. Aliás, é possível não, e é muito verdadeiro que em todos nós, inclusive, em Pedro, permaneça também muito presente, muito latente, muito de Simão em nós também. Da mesma forma que em Paulo também permaneça muito de Saulo na vida da gente. Nós podemos ao mesmo tempo assumir a missão, explodir de tanta vontade de anunciarmos o Evangelho, mas ao mesmo tempo a gente pode dar uma recaída de sermos Saulo, inclusive de perseguir, falar da igreja mal, assim por diante. Nós todos carregamos essas duas identidades, né? Então o Evangelho de hoje, caros irmãos e irmãs, por isso que eu queria refletir sobre isso, nos ajuda a ler, não é só para olhar a vida de Pedro e Paulo, não, mas é para ler a vida de cada um de nós, a nossa vida. Porque ali afirma-se, no Evangelho de hoje, ali afirma-se a nossa identidade. É a nossa identidade. E a identidade de uma pessoa, ela é dada exatamente por aquilo que ela é, por aquilo que é sólido, por aquilo que é consistente, no seu interior, né, no seu coração. E que isso não vai se desfazer com as adversidades, com as dificuldades do mundo com a qual nós vivemos. As crises, os fracassos que nós podemos enfrentar, as fragilidades, as incoerências. Isso está tudo no pacote, gente. Né? Então, aqui tem um outro elemento, que a própria interioridade nossa, ela é a rocha consistente, é a rocha firme. Ela é bem talhada, ela é bem preciosa, que todos nós temos. Todos nós temos. Para que isso? Para exatamente encontrar segurança, para a gente poder caminhar na vida superando as dificuldades da gente. E os inevitáveis golpes que nós vamos encontrar também na luta pela nossa vida. Por isso que, indo para o finalzinho do Evangelho de hoje, por isso que também, assim, nós temos nas mãos da gente, nós temos nas nossas mãos as chaves da vida. Assim como diz aqui Jesus, eu te darei as chaves do reino dos céus. Nós também, da mesma forma, nós temos as chaves da vida. A pergunta é, o que a gente faz com elas? Nós podemos assim abrir, podemos fechar, podemos ligar, podemos desligar, podemos atar, podemos desatar. Então ter a chave da vida como Pedro e Paulo, ou então como Simão e Saulo, é exatamente o quê? É abrir ou fechar as portas do futuro, das relações, dos sonhos, da missão da gente. Então dar amplitude à vida, ou a gente pode atrofiar a vida da gente. A gente pode atar ou desatar os nós da nossa vida.
Então aqui está o grande desafio colocado para nós à luz do Evangelho. A gente pode se abrir ou a gente pode se fechar. A gente pode se abrir para a vida, a gente pode se abrir ao novo, nós podemos nos abrir para o outro, ao diferente, a tudo aquilo que nos desafia, ou simplesmente a gente pode se fechar no casulo, a gente se retrair no nosso próprio ego. Para finalizar, caros irmãos e irmãs, eu queria dizer assim que a vida da gente é como se fosse uma contínua travessia, viu? Do Simão para Pedro, do Saulo para Paulo. Porque a nossa vida, assim como de Pedro e Paulo, ela está centrada naquele que sustenta a gente. Está centrada em Jesus, deve estar centrada em Jesus. Então, o itinerário que o Evangelho nos mostra hoje, o itinerário Pedro e Paulo, de jeitos diferentes, caminhos diferentes, é um grande itinerário, é um grande ensinamento para nós. Primeiro, antes de a gente olhar no sentido de igreja, de missão, de cuidado com a hierarquia, de organização, a primeira coisa, eu diria assim, é um ensinamento para nós, é um grande itinerário de humanização. Como que a gente se humaniza à luz de Pedro e Paulo? É um encontro com a própria identidade de cada um de nós. Onde cada um de nós vamos de fato nos experimentar, nós vamos experimentar o sentido da nossa existência. Com aquelas perguntinhas bem básicas. Quem eu sou? Para que eu estou aqui, afinal de contas? Para quem que eu estou aqui? E qual é que é o meu lugar? Qual é que é a minha missão neste mundo aqui? Acho que esse é o grande ensinamento que o Evangelho de hoje, não só do Evangelho, mas que toda essa solenidade que nós celebramos de Pedro e Paulo, ela nos inspiram no nível pessoal. E eu acho que esse nível pessoal ele é muito importante antes de a gente discutir o nível de igreja, missão, o cuidado com a estrutura. Porque primeiro a gente tem que se predispor a fazer esse mesmo itinerário de nos deixar transformar e nos identificar cada vez mais com Jesus. Que Deus nos ajude, que Pedro e Paulo, Simão e Saulo nos inspiram. A gente, de fato, a assumir a nossa identidade, de nós sermos, de fato, no mundo, pedra, essa rocha, onde que Deus, Jesus, possa contar com cada um de nós. Assim seja.